unificação entre a Direção Nacional de Impostos, o Serviço Nacional das Alfândegas e o Projeto Executivo para a Reforma Tributária, aprovada pelo Decreto Presidencial número 324/14, permitiu a criação da Administração Geral Tributária, classificada como pessoa coletiva de direito público, que integra a administração indireta, goza de personalidade e capacidade jurídica e é dotada de autonomia administrativa, regulamentar, patrimonial e financeira. Com um novo emblema, a AGT renova a missão e os objetivos da administração fiscal e aduaneira, podendo propor, executar e assegurar o integral cumprimento da política tributária do Estado, a administrar os impostos, taxas e demais imposições aduaneiras, estudar, promover, coordenar, executar e avaliar os programas, medidas e ações de política tributária relativas à organização, gestão e aperfeiçoamento do sistema tributário, bem como controlar as fronteiras do país para fins fiscais, económicos e de proteção da sociedade, tendo sempre como princípio orientador as políticas definidas pelo Executivo. O país não podia viver só do petróleo e até de alguma competição que não era salutar entre empresas. Portanto, era necessidade de começarmos a reformar ou criar um sistema tributário no país. Nós, quando tomamos posse, tivemos que tratar praticamente da fusão, do processo de fusão das três áreas, que era a Direção Nacional de Impostos, o Serviço Nacional das Alfândegas e o programa, o PERT, o Programa para a Reforma Tributária. Foi um trabalho que exigiu empenho de todos, quer por parte da direção, da antiga DNI, do antigo PERT e do ACNA, que é o Serviço Nacional das Alfândegas. As grandes tarefas estavam delineadas na linha de força da reforma tributária, foram nos vários domínios foram cumpridos. O desafio mais importante nesta reforma foi realmente os recursos humanos. Portanto, houve uma evolução em termos de número de funcionários próprios para poder atender à demanda daquilo que era o plano de atividades da AGT, daquilo que era a estratégia da AGT de expansão dos seus serviços para todo o território nacional e estar mais próximo do contribuinte, mas houve também uma mudança em termos de perfil dos próprios funcionários tributários hoje. O processo da reforma é um processo dialético e não tinha como deixar de o ser, sob pena dele fracassar em si mesmo. E como ele é dialético, exige sempre que haja a participação do contribuinte, que haja a participação dos stakeholders. E à medida que a administração vai avançando nos seus estudos, vai pôr esse estudo a aprovação, a contribuição dos contribuintes, mas também dos stakeholders, refirmo as organizações internacionais que conosco têm estado a trabalhar nesse processo de construção da reforma do sistema tributário angolano. Uma vez lançado o desafio, o processo de reforma tributária na AGT registrou alterações significativas, com realce ao imposto industrial, ao diploma que regula os requisitos para emissão, conservação e arquivamento das faturas e documentos equivalentes, ao regime especial de tributação de grupos societários, aplicável apenas a grupos denominados por grandes contribuintes, mediante o qual a sujeição à tributação opera pela soma total dos resultados positivos ou negativos das empresas que o constituem, a criação da unidade de preços de transferência, a introdução do imposto sobre valor acrescentado, entre tantas outras. Tivemos ações direcionadas ao nível do imposto industrial, tivemos ações ao nível do imposto predial urbano. Os focos principais estiveram ligados a estes dois impostos e depois a consolidação mesmo dos impostos aduaneiros. O IVA foi, de facto, uma situação muito complexa, uma vez que a AIA era era a entidade que mais reivindicava da questão do imposto de consumo cobrado em cascata. E então chegou-se à conclusão que tínhamos que também ir para o parâmetro internacional.
Considera o sistema tributário ideal aquele que preserva o equilíbrio na concorrência, garante a competitividade das empresas e favorece o desenvolvimento das competências e vocações de um país, por formas a gerar emprego e renda para a população. O objetivo do Estado, uma arrecadação massiva, até porque ele precisa para poder patrocinar infraestruturas e todas as outras situações sociais. E essa proteção social passa também por garantir rendimento às pessoas, ou seja, a empregabilidade. Um bom sistema tributário, que na verdade é um sistema abrangente, que anda à volta então do sistema fiscal, pode, sim senhora, contribuir para o desenvolvimento econômico e ao mesmo tempo para o desenvolvimento social do país. O ano de 2010 foi patenteado como sendo o ano de início do processo da reforma tributária de Angola. Este período fica marcado com a substituição de um sistema fiscal e aduaneiro, herdado do período colonial, cujos traços característicos afiguram-se desfasados à atual realidade, onde o desenvolvimento do capital humano, associado aos avanços tecnológicos, notabilizam-se em todos os segmentos da atividade tributária. Tentar aproximar a administração fiscal dos contribuintes, uma aproximação maior, ou um atendimento personalizado, mais fácil e mais cômodo para todos. Um sistema informático de controlo da arrecadação também um pouco mais avançado. E os procedimentos administrativos também um pouco diferentes daquilo que era a norma nas repartições que existiam na época. Antes, o processo era manual. Eu precisava de 44 pessoas para validar uma declaração. Muita gente. O processo era muito lento. O atendimento que acontece nas repartições, hoje em dia, absolutamente nada se compara ao atendimento que nós tínhamos há 5 a 10 anos. Nós temos profissionais mais preparados, é verdade que alguns ainda precisam de melhor preparação, mas quando eles não têm aquela preparação, eles consultam a sua chefia. Nós temos chefias, e eu lido com isso diariamente, que nos atendem, que nos recebem, que nos explicam, que nos respondem por WhatsApp. É um balanço positivo, não só do ponto de vista da capacitação dos quadros da AGT hoje, mas eu penso que também do ponto de vista da própria satisfação dos funcionários tributários, da satisfação pessoal. Eu penso que houve um crescimento profissional e houve também uma melhoria das condições sociais dos funcionários tributários, isso é evidente. E penso que é uma das razões que faz com que a AGT também continue a ser uma instituição muito atrativa. A proposta de reformulação no sistema tributário angolano buscou a revisão global das bases legais fundamentais, a reestruturação e modernização da administração tributária e buscou igualmente simplificar a arrecadação de taxas, impostos e contribuições, mediante a substituição de alguns impostos. Queremos ter um sistema de tributação único. O primeiro ensaio foi feito com o imposto do património, em que juntamos já a parcela da detenção, a parcela da renda e a parcela da transmissão num único imposto, que é o IP, e consequentemente alargamos a base tributária, incluindo realidades que antes não estavam sujeitas à tributação. Até 2019, os imóveis que eram avaliados até 5 milhões de kwanzas estavam isentos de pagamento de imposto. Os terrenos estavam isentos de pagamento de imposto. Os terrenos agrícolas também estavam isentos de pagamento de imposto. O que nós fizemos é uma alteração deste cenário para que possamos dar mais substrato à base de tributação. Então temos aqui um ensaio que estamos a acompanhar a sua evolução enquanto estamos a estudar a tributação única do rendimento e também a tributação única da despesa.
Entretanto, a ramificação do princípio estruturante da capacidade contributiva permitiu ainda consagrar o princípio da tributação do rendimento real. Grandes contribuintes estavam envolvidos com os médios, com os pequenos, com os micros, faziam, portanto, um número muito elevado em que era difícil ter-se o controle real dos pagamentos. Com a criação da repartição dos grandes contribuintes, procuramos concentrar os maiores contribuintes numa só repartição. A partir dessa altura, a receita fiscal cresceu e foi progressivamente crescendo. A avaliação feita pelos especialistas na matéria em relação aos 10 anos da reforma tributária é positiva, pois o Estado espera com estas mudanças acabar com as cobranças diferenciadas para os vários setores, possibilitando um ambiente de negócios mais favorável e eficiente para a economia angolana. De um modo geral, a introdução de novos conceitos e a adoção de medidas que facilitam o comércio à escala internacional favorece a tributação de bens e serviços para as empresas e resulta em transparência. Isto significa que todas as etapas da reforma estão alinhadas a modelos mais transparentes e que geram melhor eficiência ao sistema de arrecadação. A AGT está a cumprir o seu papel, em princípio tem estado sempre a atingir os objetivos estabelecidos nos orçamentos que são aprovados anualmente. Foi uma viragem no nosso país. Podemos dizer que, em termos de finanças públicas, na parte da receita, estamos bem. Mas temos que melhorar ainda as campanhas de sensibilização sobre o pagamento de impostos. Temos que trabalhar com o Ministério da Educação no sentido de criarmos esta porta, esta janela de educar as nossas crianças sobre o sentido patriótico do pagamento de impostos. Hoje o cidadão passa os 18, chega aos 20, aos 25 e não tem a noção desse dever de cidadania. E isso não é bom, porque é aí que começa o cidadão a ter a noção da sua relação com o Estado, é por via da tributação. Associado a esse processo de sensibilização para que o contribuinte saiba por que razão paga os impostos e quais são as vantagens em pagar os impostos, seguirá então um processo de massificação das fiscalizações, quer as fiscalizações no domínio dos impostos internos, quer as fiscalizações no domínio dos impostos aduaneiros. E todo esse processo, aliado às ações de cadastramento dos contribuintes, cadastramento dos imóveis, cadastramento dos veículos motorizados, vai então promover um aumento da arrecadação dos nossos impostos. E o que mudou com a reforma tributária? Um dos ganhos da reforma é nós termos saído do sistema TIMS, né, Trade Management de Information, e passamos para o sistema SCUDA. Com o TIMS você trabalhava das 8 às 15 ou das 8 às 17. Hoje com a SCUDA é 24 sobre 24 horas. Em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do país, os despachantes poderão submeter os seus despachos. Os contribuintes passaram a poder efetuar pagamentos sem ter necessidade de ir à repartição. Iam a um banco, podiam fazer. Criamos o sistema de pagamentos por cartão ou de multicaixa. Tudo isso fez com que se simplificassem as coisas e os contribuintes passassem com mais facilidade e mais regularidade a cumprir com o seu dever fiscal. Melhorou as receitas, as apreensões também aumentaram, reduzimos sobretudo a corrupção e o tráfico ilegal. A partir daí, os nossos utentes, quer os despachantes, quer os importadores, viram também grandes ganhos nessa evolução que nós tivemos. Nota-se que há uma grande vantagem, há muito mais facilidade de trabalhar com a AGT, quer na parte aduaneira,
quer na parte fiscal. Mudou radicalmente a qualidade do atendimento que nós temos hoje em dia, até porque foram dados a esses profissionais ferramentas que anteriormente eles não tinham. As jornadas comemorativas dos 10 anos da reforma tributária angolana ficam assim carimbadas com os rostos, os conselhos e os bons exemplos de quem um dia trilhou, dos que ainda trilham e daqueles que farão da política fiscal o caminho para uma Angola mais equitativa, igualitária, moderna e mais fértil. A GT está num bom caminho, é o setor público que melhor funciona. É o único que eu vejo que consegue funcionar de facto a 100%, porque os impostos são cobrados na hora e se não forem pagos na hora as penalizações, portanto, não passam em branco. Portanto, é um setor que está a funcionar muito bem. Sinto-me feliz por ter participado nesta grande família aduaneira, ter participado nessa reforma. Gostaria de encorajar a atual equipa, o atual Conselho de Administração da AGT a continuar no mesmo caminho, um trabalho árduo, a olhar muito mais para a qualidade dos funcionários tributários. Isso passa necessariamente por proporcionar mais formação, mais atualizações e não esquecer de aproximar-se cada vez mais dos contribuintes, que é a razão, na verdade, de ser da instituição. Sem os funcionários da AGT, a AGT não seria a AGT. Portanto, a AGT é justamente esta grande família que nós hoje somos e que compomos essa grande instituição. E, mais uma vez, muito obrigada, porque o trabalho é permanente, é contínuo, não para. E continuo a contar, porque tem sido este o papel da AGT. Continuamos a contar uns com os outros, juntos somos mais fortes, juntos vamos mais longe.